Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro de 2 Reis, capítulo 17. O reinado de Oséias de Israel. No ano 12 do reinado de Acás de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus do Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser da Síria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano Oséias mandou alguns mensageiros a Só, rei do Egito, pedindo sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual de... Mais certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a Só, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Alá, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades de Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor seu Deus não aprovava. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Asera. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos,
os profetas, mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como seus antepassados, que não confiaram no Senhor Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e deste modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor seu Deus e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Ásera, adoraram as estrelas e serviram um deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos. Consultaram médiuns e adivinhas e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. Os assírios vão morar em Israel. O rei da Assíria trouxe gente da cidade de Babilônia, Cuta, Iva, na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoraram a Deus do Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra, e por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. E por isso que esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem:
Mande de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Faça com que ele volte e fique morando lá, para ensinar o povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita havia sido levado da cidade de Samaria, foi e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos, isto é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote, Benote, o povo de Cutá, imagens de Nergal, o povo de Amate, imagens de Acima, o povo de Iva, imagens de Nibas e Taraki, e o povo de Cefavia queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses. Adrameleque e Anameleque, esses povos também adoravam a Deus o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com os seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor Deus de vocês, e eu livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não a atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoraram a Deus o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Então é isso. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém.